chamar nosso próximo convidado, Raoni Rossetti, CEO da Melver, já está aqui conosco mais uma vez para sua participação. Raoni, seja muito bem-vindo, prazer falar contigo, bom dia. Bom dia, Felipe, prazer é todo meu, sempre um prazer estar com vocês aqui na BMC. Raoni, quero começar falando contigo, esse crescimento do PIB, 0,8% no primeiro trimestre, e os reflexos que a gente poderia ter aí no mercado financeiro. Não necessariamente nesse curto prazo, mas a gente pode ter alguma movimentação de setores ou empresas que possam capturar essa melhora no ambiente de crescimento, consumo das famílias, que foi um sustentáculo importante nesse crescimento do PIB. Como que está a sua visão em relação a esse fator, né? Crescimento econômico e mercado financeiro? Tivemos uma alta de 0,8% do PIB em relação ao trimestre passado. O mercado esperava algo muito próximo disso, Felipe. O mercado esperava 0,7%, veio 0,8%. O que chamou a atenção é que 70% do PIB ele é composto pelo setor terciário, pelo setor de serviços. E dentro desse setor, que é o setor que mais emprega pessoas, que tem a maior diversidade de tipos de negócio, né? No setor terciário, a gente está falando desde serviços de advogados, serviços bancários, educação, bom, é uma infinidade de possibilidades. O grande destaque desses 70% do PIB foram áreas ligadas ao consumo doméstico. E quando áreas ligadas ao consumo doméstico, elas crescem, isso significa que a população está mais confiante, que a população está com mais reservas financeiras, que está com mais acesso ao crédito, que está mais empregada. Então, o que o relatório nos trouxe é uma sinalização positiva para o crescimento econômico na perspectiva do consumo das famílias. Isso acaba, que, como a gente olha para o mercado, né, como eu falei, é um mercado tão amplo que, bom, tem aqui alguns cuidados que são importantes os investidores eles tomarem, né? Não é para sair correndo para comprar varejistas que tiveram aí um maior volume de vendas nesse trimestre, mas sim para a gente acompanhar aqueles investidores que tomam decisões e conclusões muito rapidamente, com base nas últimas notícias, eles podem acabar aí se entrando numa operação aí não tão boa. Mas a sinalização, Felipe, ela é interessante. As famílias estão consumindo mais. Raoni Rossetti, Paula Moraes falando contigo agora. Sempre bom tê-lo aqui na nossa programação. Obrigada pela presença. Aproveitando, né, o gancho dessa conversa, enfim, você e o Felipe aí trazendo um pouco também do olhar ali mais econômico, eu queria trazer agora aqui um pouco mais para mercado, olhando o cenário externo, está pressionando bastante a nossa bolsa, inclusive, principalmente no ambiente de commodities em queda. Entender um pouco da tua leitura, essa deteriorização até já levou ali mais de 30 bilhões de reais do mercado. Você vê alguma possibilidade ou até mesmo espaço para a gente trazer de volta, trazer o gringo de volta? Paula, são vários fatores que estão acontecendo ao mesmo tempo. Então a gente vê queda das commodities, destaque para o petróleo, destaque para o minério de ferro. A gente ainda vê, vamos falar um pouco sobre minério de ferro, tá? Então a gente olha, por exemplo, para a China, que passa por uma crise imobiliária. A China ela produz cerca de 54% do ferro do mundo. Como ela não está consumindo dentro de casa, ela tem subsídios governamentais, ela vende, ela escoa esse ferro pelo mundo, impactando várias empresas locais. Quando a gente olha para o cenário de taxa de juros mundo afora, lá nos Estados Unidos, os juros não caem. No Brasil, uma sinalização de que chegamos ali em um preço, em uma taxa ali mais estável, né, na perspectiva de não ter mais reduções da nossa Selic. Isso faz com que o investidor, sem contar as questões geopolíticas, né, que a gente vê desde Rússia e Ucrânia, aquele cenário que não acaba nunca, as questões de Israel, isso faz com que o investidor estrangeiro ele saia de mercados com mais dúvidas e vá para ativos ali com um pouco mais de segurança. No Brasil, continua a história das questões fiscais no Brasil, que vai ser assunto com certeza até 2026, até 2027 ou mais tempo, e isso acaba afugentando o fluxo de capital estrangeiro de fora, tirando do nosso país.
Raoni, tem alguns fatores, como você falou, né? Vários deles estão desestimulando, se a gente pode dizer assim, o investimento, seja estrangeiro, seja aqui do próprio investidor doméstico. Um deles, e tem ganhado bastante relevância, é talvez algum tipo de intervenção governamental em companhias. A gente sempre fala das próprias estatais, né? A Petrobras, o Banco do Brasil, enfim, algumas empresas que poderiam sofrer uma interferência um pouco mais direta. Mas recentemente, ontem inclusive, teve o caso do Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda, sinalizando e até concordando, confirmando que ele poderia integrar ali o Conselho de Administração da Braskem. Isso acabou trazendo um pessimismo para o papel ontem, hoje segue e aprofunda as quedas. Queria entender esse fator, né, na sua visão, interferência governamental nas empresas, o temor que os investidores têm em relação a isso e um pouquinho, né, uma pincelada sobre a volta de Guido Mantega no cenário corporativo, como que você avalia essa situação, principalmente para a Braskem? Muito boa pergunta, Felipe. Eu gostaria de explicar para todos que estão nos assistindo a questão da Braskem de forma técnica. A Braskem, ela é uma sociedade anônima e ela é regida por um acordo de acionista. Esse acordo de acionista, ele tem os seguintes elementos. Está claro no acordo de acionista que, enquanto Petrobras tiver entre 18% e 30% do capital votante, ela terá direito a indicar, a eleger 3 dos 11 membros do Conselho de Administração. Se Petrobras tiver mais do que 30% do capital votante, ela tem o direito de indicar 4 dos 11 membros do Conselho de Administração. E Petro, ela tem 47% do capital votante. Então, o governo Lula, por meio da Petrobras, ele pode indicar essas 4 pessoas. Então, tecnicamente, o governo pode indicar quem ele quiser, compondo essas 4 cadeiras. Só que o que o mercado ele questiona? Qual que é a competência técnica de Guido Mantega no setor petroquímico para compor de forma estratégica o Conselho de Administração, ajudando a empresa a prosperar, ajudando a empresa a crescer, a gerar maior valor para os acionistas. Então, o que eu queria deixar claro aqui, Felipe, é que o governo pode, pelo que está previsto no acordo de acionistas, só que Guido Mantega, claramente, não é a pessoa mais competente para ocupar esse valor. Guido Mantega está claramente, né, se ele for oficializada a indicação dele, ele está sendo indicado por questões de interesse políticos, em virtude de outros serviços prestados para o PT. Inclusive, teve uma tentativa de emplacar Guido Mantega na presidência da Vale, que está em processo de sucessão, e isso acabou não dando sequência, tendo em vista que a União possui um percentual muito pequeno de ações na Vale, e ela não tem esse poder que ela tem, como ela possui aí em Braskem, para emplacar um cargo de tamanha relevância. Acaba trazendo mais temor, Raoni, a insistência do governo até conseguir, porque se insiste e consegue numa determinada empresa, o tentáculo pode tentar atingir outras companhias também. Isso compõe esse cenário de risco que a gente está vendo? É mais uma pecinha desse quebra-cabeça do risco? É que existem questões jurídicas que permitem isso, Felipe. No caso de Braskem, pelos meus estudos do acordo de acionista, a União pode. Ela tem um meio para fazer isso. Em Vale, seria algo muito mais à força, sobretudo em virtude dos desastres que nós tivemos em Brumadinho, em Mariana, tentando puxar muito mais para uma questão social, de colocar uma pessoa do governo, tendo em vista as catástrofes geradas pela empresa. Mas, juridicamente, não tem força. Seria algo muito mais popular do que, de fato, jurídico. Agora, em Braskem, em outras empresas, tendo os elementos jurídicos que permitem isso, o governo consegue com mais facilidade do que apenas pela força. Perfeito. Raoni, quero agradecer sua participação, obrigado, hoje um pouquinho mais curto, mas agradeço muito a sua participação aqui com a gente, até a próxima semana, uma boa semana para você. Obrigado, Felipe, obrigado a todos, uma ótima semana. Valeu, Raoni Rossetti, CEO da Melver, aqui com a gente, 11 horas e 47 minutos. Alex André, você está aqui com a gente,